Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos 2. Dando seguimento aos circuitos eletrônicos de frequência, hoje nós vamos ver o diagrama de Bode. Inicialmente vamos ver algumas questões relacionadas à escala logarítmica e decibel. Para isso, temos aqui como exemplo esse circuito com 3 estágios, estágio A, B e C, onde tem um sinal de entrada. Nesse sinal de entrada ele tem uma certa potência e ele vai passar por esses circuitos e esse sinal ele vai sofrer alterações. Esses sinais eles podem ser atenuados, amplificados e vão chegar aqui na saída com uma determinada potência. Para cada circuito desse aqui, para cada estágio, nós vamos ter uma potência de entrada e uma potência de saída. Para esse estágio A aqui, que é o primeiro estágio, nós vamos ter como potência de entrada a potência geral aqui do sinal, a potência IN, e como potência de saída a potência P1. Então nós vamos chamar aqui como ganho de potência a relação da potência de saída com a relação da potência de entrada. Vamos chamar aqui θA, P1 sobre PI. Para o estágio B, vai ser a potência de saída, que é P2, sobre a potência de entrada, que é P1. E para o terceiro estágio, nós vamos ter que a potência de saída é a potência de saída total do circuito sobre a potência de entrada do terceiro estágio, que é P2. Então, vamos ter que o ganho vai ser P0 sobre P2. Nós também sabemos que a relação do ganho total desse circuito aqui é a relação da potência de saída sobre a potência de entrada, que é dada por quem? Pela multiplicação desses ganhos aqui, de cada estágio. Fazendo a substituição desses termos aqui, nós vamos chegar que o ganho de potência, a relação dele, vai ser quem? Vai ser os ganhos de potência de cada estágio aqui do circuito. Para a gente prosseguir aqui com a análise, vamos tentar relembrar aqui algumas propriedades do log. A gente sabe que o log de A vezes o log de B, né? O log de um número vezes o outro é igual a quem? É igual ao log do primeiro número mais o log do segundo número. O log da divisão entre dois números é igual a quem? É igual a log do primeiro número menos o log do segundo número. Log de um número elevado a uma certa potência n é igual a quem? É igual a n, que multiplica log desse determinado número. E o log de 1 é igual a 0, lembrando que nós estamos tratando aqui de log na base 10. Se a gente pegar esse raciocínio aqui dessa primeira propriedade, onde que diz que o log da multiplicação de determinados números é o somatório dos logs de cada um desses números, se a gente aplicar o log a esse termo aqui, eu vou ter que o log do ganho total do circuito P0 sobre PI é igual a quem? Ao log do ganho A mais o log do estágio B mais o log do estágio C. Fazendo essa relação, o log da razão entre duas potências foi denominado como Bell, levando o nome aqui do seu criador dessa relação, Alexander Bell. Como o Bell é uma unidade muito grande, convencionou que o uso do decibel. Então, como a gente vê aí bastante difundido, mais conhecida, a unidade do decibel, né? Exatamente por esse fato, porque a unidade de Bell atrela valores bem altos e o decibel, tratando dessa forma, para a gente ter um Bell transformado em decibel, o que eu faço? Vou multiplicar aqui por 10. Então, ficaria 10 log de P0 sobre PI, que seria essa relação do ganho de potência total aqui desse circuito. Agora vamos analisar o seguinte circuito. Imagina aqui que nós temos um circuito onde a resistência de entrada desse circuito é igual à resistência de saída. Nós vamos ter uma tensão de entrada V1 sendo aplicada, uma corrente I1. Logo, nós vamos ter uma potência P1 de entrada. Vamos ter uma corrente I2 de saída aqui, uma tensão V2 aplicada à nossa carga de saída e a potência P2. Nós podemos correlacionar que a potência de saída sobre a potência de entrada é igual a quem? A tensão 2 ao quadrado sobre R2 dividido pela tensão 1 de entrada ao quadrado pela resistência de entrada R1. Como R1 e R2 são iguais, nós chegamos que a relação de P0 sobre PI é igual ao quadrado da relação da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Tratando agora a potência
correlacionando a corrente. Vamos ter que a potência de saída P0 é igual à corrente I2 ao quadrado, vezes a resistência R2, sobre, dividido aqui, né, pela corrente I1 ao quadrado, que multiplica R1. Como R1 e R2 são idênticos, significa que a relação aqui da potência de saída em relação à potência de entrada é igual à corrente de saída sobre a corrente de entrada ao quadrado. Se aplicarmos aqui o conceito da escala Bell, né, que é a relação da potência de saída pela potência de entrada, nós vamos ter 10 log de P0 sobre Pi é igual a 10 log de V2 sobre V1 ao quadrado. Como nós temos aqui um número elevado a uma potência n, o que acontece? A gente passa essa potência n multiplicando aqui o log. Então, nós vamos ter que, em decibel, a relação dessa potência do circuito vai ser igual a 20 log V2 sobre V1. E para a relação utilizando a potência atrelada à corrente, vamos ter a mesma coisa, vamos aplicar aqui 10 log, né, para transformar esses termos numa escala decibel. Como esse 2 é um termo do log n, vamos passar multiplicando. Então, na escala decibel, nós vamos ter que essa relação vai ser 20 log de 2 sobre 1. Então, em circuitos elétricos, nós podemos ver que a relação da potência de saída em relação à potência de entrada, quando nós tomamos as variáveis de tensão, nós vamos ter que, na escala decibel, vai ser 20 log da tensão de saída sobre a tensão de entrada. E quando pegamos a condição da potência relacionada à corrente, nós vamos ter que, na escala decibel, vai ser 20 log a corrente de saída sobre a corrente de entrada. Agora nós vamos passar para a construção dos gráficos de Bode. O que é esses gráficos de Bode vão nos auxiliar a entender o comportamento de uma determinada função de transferência do circuito. Então, se nós temos um circuito que possui uma determinada função de transferência, nós podemos determinar o comportamento desse circuito através de um certo gráfico. E como é que a gente consegue construir esse gráfico, né? A construção desses gráficos são feitas através de um gráfico com escala semilogarítmica, que permite esboçar respostas de frequência de circuito quando a distância entre polos e zeros de HDS não é muito pequena. Então significa que nós vamos pegar uma função de transferência HDS e vamos analisar os polos e os zeros, lembrando que os polos são as raízes do denominador da função de transferência HDS e zeros são as raízes do numerador da função HDS aqui da nossa função de transferência. Os gráficos são de magnitude em decibel e de fase em graus. O que acontece? Nós temos uma função de transferência em HDS, que é igual a H de J ômega, e nós vamos ter uma amplitude e uma fase como resposta. Para achar essa amplitude, eu aplico um módulo de H de J ômega, e para achar a fase, vai ser exatamente a fase do circuito, né? Os gráficos desenhados em papel semilogarítmico, como eu expliquei, a frequência no eixo horizontal em escala logarítmica e a amplitude e fase plotados no eixo vertical em escala linear. Então, o que nós vamos ter? No nosso gráfico, esse aqui é um gráfico de uma escala semilogarítmica, que nós vamos fazer os gráficos do diagrama de Bode. Nessa escala horizontal, nós temos os valores da frequência no log, e para a fase e para a amplitude, nós vamos ter os valores aqui em escala linear. Qual é o nosso objetivo? É considerar uma determinada função de transferência, que vai ter um determinado comportamento. Temos aqui um exemplo de uma função de transferência, onde ela vai ter um ganho K, tem um zero em S mais A1, e vai ter vários outros polos. Um polo S, que é na origem, um polo distinto, que é S mais B1, e um polo complexo conjugado, S ao quadrado mais B2, S mais B3. Lembrando que isso daqui é apenas um exemplo, nós podemos ter vários tipos diferentes de funções de transferência. E o que nós queremos é exatamente determinar o comportamento desse circuito que é dado pela essa função de transferência, onde nós temos um determinado sinal de entrada e como ele vai se comportar seu sinal de saída. Nós temos aqui os zeros, como falei, e aqui no denominador os polos. O primeiro item que nós vamos analisar seria uma função de transferência apenas com um polo real. Vamos achar o módulo dessa função de transferência. Então, nossa função de transferência é H de S, que é igual a 1 sobre S mais B1.
Em h de j ômega, substituindo S por j ômega, nós vamos ter que 1 sobre j θ mais 1. Vamos aplicar a questão da relação da escala decibel. Vamos ter 20 log do módulo de h de S, que é igual a quem? A 20 log de 1 menos 20 log de j ômega θ mais 1. Por que esse menos aqui? Lembrando da propriedade que a gente viu no início da aula, que o logaritmo da divisão entre dois números é exatamente igual ao log do numerador menos o log do denominador. Para esse nosso caso aqui, nosso numerador é 1 e nosso denominador é j ômega θ mais 1. Por isso esse sinal negativo aqui. Nós vamos tirar os módulos. Vamos chegar que o módulo de h de S é igual a menos 20 log de raiz de ômega quadrado, delta ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que eu estou tirando o módulo de um número complexo aqui. O log de 1 é 0. Nós vamos chegar a essa relação, que na escala decibel, nós vamos chegar na relação de menos 20 log raiz de ômega ao quadrado, delta ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aí nós precisamos analisar o circuito para algumas condições. Primeiramente, a gente precisa analisar o circuito para a condição onde o nosso ômega delta aqui é muito maior que 1. Significa que essa parte imaginária ela é muito maior que a parte real. Para que isso seja verdadeiro, significa que ômega é muito maior que 1 sobre delta, né? Fazendo essa substituição aqui na nossa função, como ômega ao quadrado, θ ao quadrado é muito maior que 1, esse 1 aqui fica insignificante para essa função aqui, nós vamos chegar que menos 20 log de ômega delta é igual a menos 20 log de ômega menos 20 log de delta. Se a gente fizer uma relação aqui observando uma função de primeiro grau y, que é igual a ax mais b, que seria uma função de uma reta, vejam que essa equação aqui tem exatamente o comportamento de uma reta. Nós vamos determinar que menos 20 log de ômega delta é y. Vou ter aqui um fator variável, que é a minha frequência, aqui é o meu ômega, né? Então, logo, vou ter menos 20x, onde esse x aqui é log de ômega, menos b, onde esse menos b aqui é menos 20 log de delta, onde esse número aqui é uma constante. Para um ômega delta muito menor que 1, significa o quê? Que meu ômega é muito menor que 1 sobre delta. Significa que essa parcela aqui da nossa função ela é muito menor que 1 ao quadrado. Então, vamos ficar apenas com menos 20 log de 1 ao quadrado. Então, 20 log de h de S é aproximadamente igual a 0. Vamos ver aqui graficamente como é que seria a construção do diagrama de Bode para esse polo real. Vamos tomar como exemplo aqui, ó, essa função de transferência, h de j ômega igual a 1 sobre j ômega, que é multiplicado aqui por 1/4 mais 1. Vejam que eu preciso determinar alguns valores específicos. E eu preciso achar essa relação de 1 sobre delta, que é exatamente o ponto que eu preciso analisar, onde meu ômega é igual a 1 sobre delta. São exatamente esses pontos que nós analisamos aqui. Quando o ômega é muito menor que 1 sobre delta e quando o ômega é muito maior que 1 sobre delta. Para esse caso aqui em específico, 1 sobre delta é exatamente igual a 4, porque vai ficar 1 sobre 1/4, vai dar igual a 4. Então, o nosso ômega aqui ele é igual a 4 radianos por segundo. Sabendo disso, significa aqui o seguinte: quando o nosso ômega é muito menor que a relação de 1 sobre delta, o valor dessa função vai ser igual a 0. Então, significa o quê? Para valores menores que 4 radianos por segundo, o valor da nossa função do módulo de h de S sempre vai ser igual a 0. Pegando como exemplo aqui, nossa escala logarítmica aqui na horizontal e linear aqui na vertical. Se a nossa frequência aqui, nossa frequência de corte é 4, e para qualquer valor menor que isso, nossa função de transferência, o módulo dela é igual a 0, então vamos construir o nosso gráfico partindo aqui de 0 e ela vai permanecer em 0
até chegar na nossa frequência de corte, que é 4. A partir desse ponto, como é que vai se comportar o gráfico? O gráfico vai se comportar como uma função de primeiro grau. Onde essa função de primeiro grau aqui, ele vai ter a inclinação de menos 20. Logo, nós temos menos 20 log de ômega delta. Então, significa o quê? Significa que essa nossa reta aqui, ela vai decair com a inclinação de menos 20 dB a cada década. Logo, se eu tenho aqui em 4, significa que na frequência de 40 radianos por segundo, a nossa função de transferência vai ter um ganho 20 vezes menor do que o ganho que ela tinha originalmente. Como originalmente aqui ela tinha 0, aqui em 40 ela deveria ter menos 20 dB. Logo, se aqui é menos 20 dB, nossa reta tem inclinação de menos 20 dB por década. Essa parte das baixas frequências que nós estamos analisando aqui nesse polo, a gente chama de assíntonas de baixas frequências. E para frequências maiores que a frequência de corte, nós chamamos de assíntonas de alta frequência. O que é que nós precisamos entender basicamente dessa análise? Significa o quê? Que a partir do momento que eu identifico um polo, eu preciso achar a frequência de corte, onde essa frequência de corte aqui é a relação de 1 sobre delta. Achando essa relação da frequência de corte, achando o valor dela, o valor do módulo da função h de s, o h de j-ômega, vai ser sempre 0 até a frequência de corte, e a partir da frequência de corte, ela vai ter uma reta com a inclinação de menos 20 dB por década. O que seria esse dB por década? Significa que cada vez que a frequência ela é 10 vezes maior que a frequência original, vai ter uma redução em menos 20 dB. Por isso que eu analisei aqui, ó, em 40 radianos por segundo, porque 40 é uma década em relação a 4 radianos por segundo. E como essa reta tem uma inclinação de menos 20 dB por década, significa que se ela era 0 na frequência de corte, quando ela chegasse em 40 dB, ela teria que ser 20 dB menor. Então, ficou menos 20. Se eu analisar a frequência em 400 Hz, significa que ela vai ter que ser menos 40 dB. Aqui eu tenho um exemplo de como é a construção do gráfico pelo diagrama de Bode. E aqui embaixo é exatamente o gráfico real, a curva exata, se nós estivermos calculando a resposta daquela função de transferência que é composta apenas pelo polo. Significa o quê? Que o comportamento que nós encontramos aqui através dessas duas retas, na forma real, ela tem esse comportamento aqui, dessa linha tracejada preta. Vejam que eles se aproximam bastante, né? Vai ter uma parte aqui bem constante. Quando começa a se aproximar da frequência de corte, começa a inclinação e vai tendendo essa inclinação a ter essa inclinação de menos 20 dB, que seria o módulo, a curva exata, né, do módulo de h de s. Achado o módulo de h de s, nós precisamos agora analisar a fase. Nós vamos primeiro fazer análise para baixas frequências, aqui, assim como nós fizemos no módulo, onde para baixas frequências vou ter que a relação ômega delta é muito menor que 1, ou então ômega muito menor que 1 sobre delta, né? Isso daqui vai dar aproximadamente igual a 1, nosso ângulo vai ser fase 0. Significa o quê, pessoal? Que como esse número aqui, ômega delta, é muito menor que 1, significa que esse número é praticamente um número real, vai ficar 1 dividido por 1, vai dar aproximadamente 1, então seu ângulo é fase 0. Se nós formos analisarmos para altas frequências, onde minha relação de ômega delta é muito maior que 1, significa que minha relação da parte imaginária é muito maior que a parte real, eu vou ter 1 sobre j ômega delta aproximadamente, vou ter menos j 1 sobre ômega delta, esse menos j aqui me dá um ângulo de menos 90. Significa que no nosso circuito, no nosso polo, para baixas frequências, ele vai ter um valor de ângulo igual a 0 e para altas frequências um valor de menos 90. Vamos tomar como exemplo o polo anterior. O que é que nós vamos ter que fazer primeiro? É identificar nossa frequência de corte. Nós já sabemos que nossa frequência de corte é igual a 4. Então temos aqui nesse gráfico 10 elevado a 0. Então é 1. Próximo ponto, 2, 3, 4 aqui é a nossa
nossa frequência de corte. Então, nosso ômega é igual a 4. Vou traçar essa linha azul aqui, onde se refere à nossa frequência de corte. E aí, por conversão, pessoal, existem dois pontos. Eu sei que para baixas frequências, o meu ângulo vai ser 0. O que seriam baixas frequências? Seriam frequências 10 vezes menor que a minha frequência de corte. Uma frequência 10 vezes menor que a frequência de corte aqui é em 0,4. Logo, se eu tenho aqui 10 a menos 1, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, eu vou traçar uma reta constante em 0 graus até esse ponto. E para altas frequências, ele tem um comportamento constante em menos 90 graus. O que seriam altas frequências para esse polo aqui que nós estamos analisando? Seriam frequências 10 vezes maiores que a frequência de corte. Se nossa frequência de corte aqui é 4, 10 vezes maior seria 40. Então, aqui em 40, nós vamos ter um valor constante em menos 90, que seria essa reta vermelha. Então, vejam que para frequências muito menores que a frequência de corte, o valor do meu ângulo ele vai ser sempre menos 0. E para frequências muito maiores que a frequência de corte, no caso 10 vezes maior, sempre serão menos 90 graus, representado por essa reta aqui. Só que existe essa região aqui, ó, entre essas duas frequências. O que nós vamos fazer? Apenas interligar esses dois pontos aqui. Interligando esses dois pontos, vejam que na frequência de corte, ela vai estar situada exatamente em menos 45 graus. Trocando em miúdos, o que a gente faz na prática, né, quando vai construir o gráfico, para construir o gráfico de forma mais rápida, é o que a gente faz. A gente acha a frequência de corte, a gente marca uma década a menos, uma década a mais, e aí a gente acha que, né, até o valor dessa década a menos da frequência, o ângulo vai ser 0. Para essa uma década maior, esse ângulo é menos 90, e interligamos esses dois pontos. Simples assim. Nós temos aqui o exemplo do gráfico. Esse aqui é o comportamento real da fase da função de transferência, utilizando apenas um polo. E esse aqui é o comportamento do gráfico, utilizando o diagrama de Bode. Vejam que eles têm um comportamento bem semelhante. Obviamente, nós temos aproximações aqui através de retas, e aqui tem essa curva exata, mas o comportamento é semelhante. Isso nos dá subsídio para analisar qualquer circuito. Nós vamos ter retas aproximadas do comportamento do circuito, tanto para o módulo como para a fase. Nós vamos ter essa função de transferência h de j ômegas como sendo 1 sobre j ômega 1 delta mais 1, que multiplica j ômega 2 delta mais 1. Aqui são nossos dois polos distintos. Vamos aplicar o 20 log para determinar em decibel esses valores. Então, 20 log do módulo de h de s é igual a 20 log módulo de 1 menos 20 log do módulo de j ômega 1 delta mais 1 menos 20 log do segundo polo. Vejam que, como eu estou tratando de polos, o valor aqui é negativo do termo, porque estou na parte inferior dessa divisão, pela propriedade do log que nós vimos anteriormente. Como no exemplo anterior nós determinamos o comportamento do gráfico para um polo real, para essa primeira frequência de corte, nós temos que o módulo da sua transferência é 0 até chegar na frequência de corte, e a partir da frequência de corte vai ter o comportamento de uma reta com inclinação de menos 20 dB por década. Achamos a segunda frequência de corte, que vai estar aqui nesse ponto, em 8 radianos por segundo. Vamos traçar o seu gráfico também. Ela vai ser 0 até chegar na frequência de corte. Chegando na frequência de corte, ela vai decair em menos 20 dB por década também. Só que aí nós temos dois gráficos, um para cada polo. O que nós precisamos fazer? Achar a resultante desses dois gráficos aqui. Nós temos dois gráficos e vamos traçar a resultante. Analisando a primeira frequência aqui de interesse, que é a frequência ômega 1, nós temos 0 para todas as retas. Então, até ômega 1 aqui, nosso gráfico resultante vai ser 0. Essa reta aqui até 0. O próximo ponto que altera, que é diferente de 0, é essa reta vermelha, que é do nosso primeiro polo,
e ela decai em menos 20 dB. E ela não sofre nenhuma influência até chegar aqui na frequência de corte 2. Porque até chegar na frequência de corte 2, o valor do módulo do segundo polo vai ser 0. Logo, a resultante dessa reta somada com essa outra reta até a frequência de corte vai ser exatamente a inclinação dessa reta aqui. Logo, chegando aqui na segunda frequência de corte, essa reta tem uma inclinação de menos 20 dB por década. Só que a partir do ponto da segunda frequência de corte, nós temos a influência do primeiro polo, que está influenciando em menos 20 dB, e agora o segundo polo passa a influenciar em menos 20 dB. Logo, se eu tenho uma reta com inclinação menos 20 dB e outra reta com menos 20 dB, o somatório das duas tem que dar uma reta com inclinação de menos 40 dB por década. Para achar agora o somatório dessas duas retas, o que eu tenho que fazer? Eu vou chegar aqui na segunda frequência de corte, vou achar o valor em decibéis dessa reta, que está aqui mais ou menos em menos 10 dB. E em 80 dB, se ele tem que decair menos 40 dB por década, significa que quando chegar em 80 dB, o valor tem que ser menos 10, menos 40, tem que ser menos 50. Logo, eu vou identificar aqui nesse ponto o valor de menos 50 e vou traçar essa reta aqui. E essa reta vai ter a inclinação de menos 40 todo o tempo. Fazendo a sobreposição dos gráficos, então aqui é o primeiro polo, o segundo polo, e o resultante entre eles é o somatório dessas duas retas, e o somatório dessas duas retas vai ser 0 até a primeira frequência de corte, até a segunda frequência de corte eu só tenho a influência do primeiro polo que está aqui em vermelho, então a inclinação é idêntica, ó. E a partir desse ponto que tem a segunda frequência de corte atuando, eu vou ter duas retas com inclinação de menos 20 dB, logo a minha reta resultante tem que ter menos 40 dB de inclinação. Ela tem esse comportamento. Então veja, pessoal, que quando nós formos construir os gráficos das funções de transferência, nós não vamos fazer gráficos separados. Vou desenhar o gráfico do primeiro e do segundo polo, aí depois lá embaixo vou fazer somatório. Nós vamos construir do jeito que está aqui. Eu vou construir o primeiro polo, depois construo o segundo polo, e a partir daí eu vou fazer a reta resultante dessas outras retas aqui. E obrigatoriamente tem que colocar esses valores das inclinações da reta. Esses valores são importantes para nos auxiliar na construção do gráfico e para também determinar as inclinações quando nós estivermos fazendo a resolução. Nós construímos um módulo, agora vamos construir a fase. Mesma coisa, vou identificar a primeira frequência de corte. A partir daí, eu vou identificar agora uma década a menos e uma década a mais. Para uma década a menos, meu gráfico vai ser sempre 0. Para uma década a mais, meu gráfico vai ser sempre menos 90. E vou interligar esses dois pontos. Vou fazer o segundo polo, identifico a frequência de corte e vou identificar agora menos uma década e mais uma década. Uma década a menos vai ser sempre 0, então ela vai ser sempre 0 até esse ponto. Uma década a mais vai ser sempre menos 90, está aqui em azul. E vou interligar esses dois pontos. A partir daí, eu preciso agora fazer o quê? Fazer a resultante desses dois gráficos. Meu primeiro ponto de interesse é nessa parte inicial, onde tenho que todos os ângulos aqui são constantes em 0. Então, eu sei que até esse ponto aqui, meu gráfico resultante vai ser 0. Então, vou lá, desenho. Outra dica importante agora é identificar na parte final do gráfico, em altas frequências, onde os gráficos se estabilizam, onde eu vou ter ângulos constantes, onde eles não vão ter inclinação, e fazer o somatório escalar desses valores. Então, o primeiro polo, que é em vermelho, está contribuindo com menos 90 graus, e o segundo polo em azul também está contribuindo com menos 90 graus. Então, menos 90 com menos 90 vai dar menos 180. Então, ele é constante a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto, eu vou traçar uma reta em menos 180. Esse passo aqui é importante porque eu sei aonde meu gráfico tem que terminar, pessoal. Se eu sair
fazendo o somatório dessas retas aqui e cometer algum erro, muito provavelmente eu vou achar um valor aqui diferente do que eu deveria achar. E fazendo isso, fazendo o somatório escalar dos valores constantes aqui, eu já determino aonde o gráfico ele vai terminar e vai se tornar ser constante. Então, me ajuda a evitar erros, ou pelo menos a identificá-los, né? Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto de interesse aqui é a partir das baixas frequências. Lembrando que até esse ponto aqui eu só tenho a influência da fase do polo em vermelho. Vou construir agora a minha resultante. Desse ponto aqui até esse outro ponto, a minha resultante é essa reta em vermelho. Então vou lá, vai ser a minha reta em vermelho. Outro ponto, fazendo agora de trás para frente, é que aqui eu vou ter apenas influência do segundo polo, porque a partir desse momento aqui ele já é menos 90 devido ao primeiro polo. Esse valor de menos 90 já está incluso aqui nessa parte final do somatório, já que é um valor constante. Então significa que nessa parte final a inclinação do meu gráfico tem exatamente a inclinação desse gráfico aqui em azul. Então vou lá e a partir desse ponto vou pegar a mesma inclinação dessa reta até essa frequência aqui. Agora, pessoal, traçado essa reta aqui, nós podemos identificar que nós temos a influência do primeiro polo com essa inclinação e a influência do segundo polo com essa inclinação. Basta eu interligar esses dois pontos, já que a inclinação dessas duas retas são idênticas. Então veja que o gráfico de fase para uma função de transferência com dois polos distintos, ela vai ter essa característica aqui, ó, influenciada obviamente diretamente pelas suas frequências de corte. Quando nós temos dois polos complexos e conjugados, o que seriam esses polos complexos e conjugados? H de J ômega igual a 1 sobre, nós temos a nossa função aqui, nosso polo complexo e conjugado com essa configuração. J que multiplica ômega sobre ômega n elevado ao quadrado, mais 2 que multiplica J, ômega sobre ômega n mais 1. Onde esse ômega n é a frequência natural desse polo, e esse que é o coeficiente de amortecimento. Mas lá na frente eu explico o que seria esse coeficiente de amortecimento aqui. Mas primeiramente nós precisamos analisar a função, vamos tirar o módulo do polo complexo conjugado e vamos analisar para altas frequências. Para altas frequências significa que a relação de ômega sobre ômega n é muito maior que 1. Para altas frequências eu vou ter 20 log de H de S do módulo, né, que vai ser igual aqui, aproximadamente menos 20 log de ômega sobre ômega n elevado ao quadrado. Vou pegar esse fator 2 aqui, passar multiplicando o log, vai ficar menos 40 log de ômega sobre ômega n, onde ômega tem que ser igual aqui a ômega n. Significa que para altas frequências, o módulo da minha função tem uma característica de uma inclinação de menos 40 dB. Para baixas frequências, onde a relação de ômega sobre ômega n é muito menor que 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 20 log do módulo de H de S é aproximadamente menos 20 log de 1, onde esses dois termos aqui são insignificantes em relação ao termo 1, vai ser igual a zero. Então significa que para baixas frequências eu vou ter o valor do módulo da minha função igual a zero. E para frequências intermediárias, onde o valor da relação de ômega sobre ômega n é aproximadamente igual a 1, vai ser quem? Vai ser 20 log do módulo de H de S, que vai ser aproximadamente menos 20 log do módulo de menos 1, mais 2 QC mais 1. Isso vai dar igual a menos 20 log de 2 QC. Vejam que agora para frequências intermediárias, onde a relação de ômega sobre ômega n é aproximadamente 1, nessa condição aqui, eu vou ter a influência agora desse 2 QC, no meu coeficiente de amortecimento. Se nós formos construir o gráfico que nós vamos construir, nós vamos achar nosso ômega n,
Achado o nosso ômega n, significa que minha função ela vai ser zero em baixas frequências. Então, até minha frequência natural, o valor do módulo de HDS vai ser zero. Então, vai ser zero até chegar em ômega n. Em altas frequências, eu vou ter a inclinação de menos 40 dB. Ômega n com inclinação de menos 40 dB por década. Então, aqui em 10 ômega n, menos 40 dB por década. E aí, onde é que entra essas frequências intermediárias? São exatamente as frequências que estão próximo à região da frequência natural. Se nós formos traçar o gráfico real, a influência desse coeficiente de amortecimento, que é o nosso QC, ele vai ter exatamente essa característica aqui da nossa curva. Então, para valores de coeficientes de amortecimento baixos, esse pico aqui ele vai ser cada vez maior. E para quanto menor o valor do nosso coeficiente de amortecimento, menor serão esses picos e mais amortecida será a nossa curva aqui. Para a construção do gráfico de Bode, nós não vamos fazer essa representação aqui do QC. Vamos apenas fazer a representação dessas retas aqui que representam baixas frequências e altas frequências. As frequências intermediárias não serão levadas em consideração aqui para determinar o comportamento do nosso circuito. Para a fase, o que é que nós temos? Como nós temos dois polos complexos e conjugados, como vimos no dois polos distintos, onde o nosso ângulo começava em 0 e ia até menos 180, aqui como temos dois polos complexos conjugados, da mesma forma. Nós vamos determinar nossa frequência natural, achar um valor 10 vezes menor. Nesse valor 10 vezes menor, o valor do nosso ângulo vai ser 0. E nesse valor 10 vezes maior, nosso ângulo vai ser menos 180. E interligo esses dois pontos. Vejam que para as retas reais, o comportamento desse ângulo aqui ele é cada vez mais acentuado para valores de QC, que é o nosso coeficiente de amortecimento, cada vez menor. Então, quanto menor nosso coeficiente de amortecimento, mais abrupto aqui é o nosso corte do ângulo, e quanto maior, mais amortecido é a transição aqui no nosso ângulo. Para um polo na origem, que seria um polo na origem? É 1 sobre HDS. Então, nosso H de J ômega aqui é igual a 1 sobre J ômega delta. Vou aplicar o VitLog no módulo, como nós fizemos anteriormente. Vamos chegar nessa expressão. Vamos analisar para altas frequências. Para altas frequências, o comportamento vai ser de menos 20 log de ômega delta. Então, para altas frequências, eu vou ter um comportamento de menos 20 dB por década. Para baixas frequências, eu vou ter nossa função aqui, vou ter nosso termo aqui. E vou ter menos 20 log de ômega delta. Significa o quê? Significa que para baixas e altas frequências, a inclinação do nosso módulo vai ser de menos 20 dB por década. Significa o quê? Vamos analisar aqui. Um polo na origem, onde o nosso polo na origem aqui sempre vai ser igual a 1, né? Nosso ômega C. E vai ter uma inclinação de menos 20 dB para toda a faixa de frequência. Então, diferente de um polo real, que ele vai ser zero até a frequência de corte, e a partir da frequência de corte uma inclinação de menos 20 dB, para um polo na origem, ele vai ter um comportamento de menos 20 dB por década para todas as frequências. A fase, nós vamos analisar agora para baixas frequências, aplicar aqui para nossa relação de ômega delta muito menor que 1, vou chegar a um valor menos 90 graus. Para altas frequências, eu vou chegar a uma relação de menos 90 graus também. Então, significa que para o nosso polo na origem, o nosso ângulo vai ser constante em menos 90. Ele não vai ter a questão de achar uma década, de achar uma frequência 10 vezes maior, uma frequência 10 vezes menor, vai ser zero e interliga até menos 90. Ele vai ser sempre menos 90 para todas as frequências. Para uma constante, para um fator K, né? O módulo e a fase. O módulo vai ser 20 log de K, um valor constante no gráfico, e a fase sempre igual a zero. Se a gente tiver um ganho na nossa função de transferência, para o módulo vai influenciar com 20 log de K, e na fase vai influenciar com 0 graus.
um zero real. Analisando da mesma forma, o mesmo raciocínio que nós fizemos para os polos, para o zero nós temos que H de S é igual a S mais B1, ou então H de J ômega é J ômega delta mais 1. E a diferença para os polos é que o nosso termo aqui passa a ser um VT positivo. E a relação que a gente faz de análise é idêntica para o polo, tendo como diferença apenas o valor aqui, que é, ao invés de ser menos 20 log, 20 log. Logo, analisando para altas frequências, nós vamos ter um valor y igual a 20x mais b, né? O mesmo gráfico, faltou mais aqui, tá, pessoal? E a nossa função de primeiro grau, com inclinação menos 20 dB. E para baixas frequências, nós vamos ter um valor de zero. Vejam que a diferença do polo para o zero é que no polo, esse valor aqui é menos 20, né? Que vai influenciar com menos 20 dB. E para o zero, ele é 20 positivo. Então a construção do gráfico ela é idêntica, é a mesma. Entretanto, o que é que vai acontecer? A inclinação da nossa reta agora ela é positiva. Vou fazer o mesmo procedimento, vou identificar a frequência de corte. Ela vai ser zero até chegar na frequência de corte, o valor do módulo, e vai ter inclinação de mais 20 dB por década. Um zero real é a mesma análise que nós fizemos para o polo. O que vai diferir é que o nosso ângulo agora, ao invés de ser menos 90, vai ser mais 90 para altas frequências. A construção do gráfico é idêntica, eu vou identificar a nossa frequência de corte, um valor 10 vezes menor, um valor 10 vezes maior. Para um valor 10 vezes menor, ele vai ser sempre zero. Para um valor 10 vezes maior, agora ele passa a ser mais 90 graus e vou interligar essas duas retas. Dois zeros complexos e conjugados, o raciocínio é o mesmo que nós fizemos para os polos complexos, a diferença agora é que eu vou achar a frequência natural e ela vai ter inclinação de mais 40 dB por década. E o nosso ângulo, a nossa fase, vai ser zero para baixas frequências, para altas frequências 180. E vou interligar esses dois pontos. Para um zero na origem, o raciocínio é o mesmo, agora a diferença é que a nossa inclinação da reta vai ser de 20 dB por década. Nosso polo na origem tinha uma inclinação para todas as frequências de menos 20 dB. Agora, para o nosso zero na origem, vai ter uma inclinação de mais 20 dB por década. A fase, da mesma forma que nós fizemos para o polo, vai ser mais 90 para baixas frequências, mais 90 para altas frequências. Determino aqui a frequência de corte, vai ser constante em mais 90 graus. Vamos fazer esse exemplo aqui. Obter o diagrama de Bode para a seguinte função de transferência. H de S é igual a 20S, que multiplica S mais 100, sobre S mais 2, S mais 10. De cara, nós já identificamos que temos dois polos. Eles são distintos. Tem um zero real, um zero na origem e um ganho de 20 aqui. Vamos deixar essa função exatamente nos mesmos termos que nós vimos a construção dos polos e zeros, que é como? Sempre eu vou ter um termo aqui mais 1. Sempre vou ter um termo multiplicando nossa frequência complexa mais 1. Vejo que todos os termos aqui eu tenho o nosso polo, mas ele não está na mesma característica que foi apresentado da análise anterior. Para fazer isso, eu preciso passar a função desse formato para esse formato. Para fazer isso, eu preciso dividir esse termo aqui por 100. Logicamente, ele vai influenciar todo esse termo. Esse termo aqui de baixo, vou ter que dividir por 2. Vai influenciar todo esse termo. E esse termo aqui, eu vou ter que dividir por 10. E vai influenciar toda a função. Fazendo essas modificações, eu vou ficar S sobre 100 mais 1. S sobre 2 mais 1. S sobre 10 mais 1. E esses fatores que eu tive que utilizar, 100, 2 e 10, vai influenciar exatamente aqui direto no nosso ganho. Ficaria 20 dividido por 100, multiplicado por 2 e multiplicado por 10. Eu vou chegar aqui, que meu ganho agora aqui é 100. Vou passar a função de transferência da frequência complexa
para H de J ômega, substituir os valores, e a partir daqui eu consigo construir o diagrama de Bode, porque tenho todas as informações que eu preciso. A minha função, ela decomposta, vai ficar 20 log de 100, mais 20 log de J ômega, mais 20 log do módulo de J ômega sobre 100 mais 1, então esse aqui é todo o meu numerador. A parte do denominador é menos 20 log de J ômega sobre 2 mais 1, menos 20 log de J ômega sobre 10 mais 1, seriam nossos polos. Vou colocar aqui a nossa função e vou identificar cada termo com uma cor diferente. Então, para o nosso ganho vai ser 1, para o nosso 0 na origem vai ser o 2 azul, para o nosso 0 real vai ser 3 rosa, nosso polo real 4 e nosso segundo polo 5 amarelo. Nosso ganho, então, vai ser 20 log de 100. Fazendo 20 log de 100 vai dar 40 dB. Vejam, pessoal, um detalhe importante. Não seria 100 aqui não, tá? É 20 log de 100. Então, por isso que aqui apareceu 40 dB. Para o segundo ponto aqui, que é o nosso 0 na origem, que é o 2. Se o nosso 0 é na origem, como nós vimos, na frequência de corte, ele vai ter uma inclinação de mais 20 dB. Então, a nossa frequência de corte aqui, se ele está na origem, é 1, né? Se ele tem uma inclinação de mais 20 dB, ele vai ter essa configuração aqui. Para o nosso segundo 0, eu vou identificar a frequência de corte dele. A nossa frequência de corte aqui é 100, né? Porque vai ser 1 sobre delta. Nosso delta é 1 sobre 100. Nossa frequência de corte aqui é 100, então nós estamos aqui em 100. Então, até a frequência de corte, o valor do módulo vai ser 0. E a partir da frequência de corte, ele vai subir com mais 20 dB de inclinação. Agora eu vou fazer do polo. A frequência de corte do nosso primeiro polo aqui é 2. Vou identificar aqui o 2. Vou construir o gráfico. Até a frequência de corte, o valor do nosso módulo é 0. A partir da frequência de corte, ele vai ter uma inclinação de menos 20 dB. É o que está sendo caracterizado aqui pela essa linha verde. Para o segundo polo, nós vamos ter uma frequência de corte igual a 10 radianos por segundo. Então, até a frequência de corte, o valor do módulo é 0. A partir da frequência do corte, ela vai ter uma inclinação de menos 20 dB por década. Construir aqui todos os gráficos necessários de todos os termos. Agora eu preciso fazer a resultante. Vou analisar o ponto inicial de partida aqui de todos os gráficos, que é aqui na origem. Eu vou ter uma influência de mais 40 dB do ganho, de 0 dos vários polos e de alguns zeros, e de menos 40 dB aqui, ó, proveniente desse 0 na origem. Veja que nosso gráfico aqui ele vai até um valor de 10 a menos 12 radianos por segundo. Então, o nosso ponto de origem aqui vai ser 40 mais 0 menos 40. Vai dar igual a 0. Então, o ponto de partida do nosso gráfico vai ser aqui em 0. E qual vai ser o nosso próximo ponto de análise para saber até onde é que vai o nosso gráfico? Veja que nossa primeira frequência de corte aqui é o polo na origem. Todos os outros termos estão em 0. Vejam que, a partir do momento que eu fiz o somatório inicial aqui, pegando o ganho, esse ganho já não influencia mais nenhum outro valor. Ele já está inicialmente incluso aqui na reta. Então aqui vai ser 0 para a primeira frequência de corte. Então a próxima frequência de corte que nós vamos ter alguma modificação do valor vai ser aqui na frequência de corte em 2 radianos por segundo, correspondente a esse polo aqui. Então, até esse ponto, a única reta que influencia esses valores aqui é essa reta do 0 na origem. Então, até esse ponto aqui, partindo aqui de 10 a menos 2, eu vou ter uma reta com inclinação de mais 20 dB por década. Mais 20 dB por década. A partir desse ponto, pessoal, eu vou ter a influência dessa reta em menos 20 dB. E o nosso próxima frequência aqui de interesse é a frequência aqui de 10 radianos por segundo. Então, entre a frequência de corte de 2 radianos e a frequência de corte de 10 radianos, eu vou ter a influência dessa reta de menos 20 dB e essa reta de mais 20 dB. Somando as duas, vai dar igual a 0. A partir desse ponto aqui, ele vai ser constante.
não vai ter inclinação. A partir dessa frequência de corte até a frequência de corte de 100 Hz, eu vou ter influência agora de um polo, do primeiro polo, do segundo polo com menos 20 dB, vou ter a influência do zero. Então vai ser mais 20 dB, menos 20 dB, menos 20 dB. Então essa reta resultante até a frequência de corte 100 aqui vai ter uma inclinação de menos 20 dB. Então ela decai aqui com menos 20 dB. E a partir desse ponto aqui, eu vou ter agora a influência desse zero em mais 20 dB. Vou ter a influência desse zero na origem e desses dois polos em menos 20 dB. Vai ficar mais 20 dB, mais 20 dB dá 40, menos 20 dB, menos 20 dB vai dar zero. Então, nossa reta resultante aqui é constante nesses pontos. Logo, a nossa reta resultante vai ter uma inclinação de menos 20 dB partindo aqui do zero, nessa frequência, né? Vai ser constante nesse ponto, vai decair em menos 20 dB e depois vai passar a ser constante também. Vamos construir agora a fase. Nós temos todos os termos. Para o ganho, o valor da fase é zero. Para o polo na origem, ele vai ser constante em 90 graus. Então, ele está aqui em cima em 90 graus. Para o nosso segundo zero, vou determinar a frequência de corte aqui. Então, vou identificar menos um valor 10 vezes menor, um valor 10 vezes maior, então vai ser 0 até esse valor 10 vezes menor, e vai ser 90 graus até esse valor maior, 10 vezes maior, e vou interligar esses dois pontos. E vou fazer a mesma coisa para esse polo, o primeiro polo e o segundo polo. A diferença é que o polo agora, o valor final dele, para a frequência 10 vezes maior que a frequência de corte, é menos 90, que é o que está aqui em verde, e o que está em amarelo aqui é a frequência de corte em 10 rádians por segundo e menos 90 também. Logo, vamos analisar a primeira parte da inicial e a parte final para saber onde que começa o nosso gráfico e termina o nosso gráfico. Nessa parte inicial, todo mundo é zero até esse ponto aqui, onde a partir desse ponto essa reta verde começa a influenciar, somado aqui a 90. Então vai ser 0 mais 90, então o nosso gráfico, o resultante vai ser 90, constante até esse ponto. Vamos analisar agora a parte final, onde a parte final vou ter a influência de 90 graus aqui do zero e do zero na origem, 0 graus aqui do ganho e menos 90 dos dois polos. Então, somando 90 mais 90 menos 90 menos 90 vai dar igual a zero. Então, até esse ponto aqui ele vai ser zero. O próximo passo é fazer o somatório dessas curvas intermediárias aqui. Esse primeiro ponto vai ser influenciado apenas por essa reta verde. Desse ponto até a próxima frequência de corte eu vou ter influência agora da reta verde com a reta amarela. Então eu vou ter uma inclinação agora de menos 90 graus por década. A partir desse ponto eu vou ter agora a influência desse zero aqui. Então ele vai ter essa inclinação, porque a partir desse ponto essa reta verde já não passa mais a influenciar. E a partir daqui até esse ponto eu vou ter apenas a influência da reta amarela com a reta rosa. As duas somadas vai dar igual a zero, então ela vai ser constante. E a partir desse ponto eu vou ter apenas a influência da reta rosa. Eu vou interligar esses dois pontos aqui. Esse seria a nossa fase da nossa função transferência. Como tarefa, responder a lista de exercícios do diagrama de Boolean. Bons estudos e até a próxima.